O milionário queria demitir a funcionária, mas o que ele viu o fez mudar de ideia. Deixe seu gostei e se inscreva no canal. Roberto Mendes ajustou os óculos de armação escura e voltou o olhar para a tela do computador, onde dezenas de planilhas se multiplicavam em abas organizadas com precisão militar. Aos 42 anos, ele havia construído uma carreira sólida baseada em uma premissa simples e inabalável: os números não mentem. Como CEO da TechFlow, uma empresa de tecnologia com 300 funcionários espalhados por 3 andares de um prédio comercial moderno na zona sul de São Paulo, Roberto acreditava firmemente que cada decisão deveria ser respaldada por dados concretos, métricas mensuráveis e análises objetivas que pudessem resistir ao escrutínio mais rigoroso. Era uma filosofia que o havia levado muito longe, transformando-o de um garoto que cresceu dividindo um quarto apertado com 2 irmãos numa casa de apenas 2 cômodos na periferia paulistana em um executivo respeitado no setor de tecnologia. Sua mesa, sempre impecavelmente organizada, refletia essa mentalidade. Cada documento tinha seu lugar específico, cada reunião seguia uma agenda detalhada, cada colaborador era avaliado segundo critérios claros e mensuráveis. Roberto havia aprendido desde cedo que a disciplina e o método eram as únicas ferramentas confiáveis para escapar da mediocridade e construir algo duradouro. O relatório mensal de produtividade estava aberto à sua frente naquela tarde ensolarada de quinta-feira, e os números saltavam da tela como pequenos alarmes vermelhos exigindo atenção imediata. Júlia Santos, analista de suporte técnico há 3 anos na empresa, apresentava uma queda considerável e preocupante no desempenho. Tickets de atendimento atrasados acumulando-se semana após semana. Tempo médio de resolução em alta constante. Saídas antecipadas registradas sistematicamente pelo sistema de ponto eletrônico. Roberto cruzou os dedos sobre a mesa e suspirou profundamente, sentindo o peso familiar da responsabilidade sobre os ombros. Não gostava particularmente dessas situações, mas havia aprendido ao longo dos anos que evitar decisões difíceis por motivos sentimentais geralmente resultava em problemas maiores para toda a equipe. A matemática era implacável e não aceitava desculpas. Produtividade baixa significava custos operacionais altos, custos altos significavam margens apertadas, e margens apertadas significavam pressão sobre todos os departamentos. Era um efeito dominó que ele havia presenciado dezenas de vezes em outras empresas, e sua responsabilidade como líder era interromper esse ciclo antes que causasse danos irreparáveis. Ele abriu o histórico detalhado de acesso de Júlia no sistema corporativo e encontrou mais irregularidades que confirmavam suas suspeitas iniciais. Acessos esporádicos ao sistema após o horário normal de trabalho, movimentações registradas pelo controle de acesso em andares que não correspondiam ao seu setor de atuação, solicitações aparentemente desconexas ao departamento de patrimônio envolvendo equipamentos antigos destinados ao descarte. Para Roberto, acostumado a identificar padrões em meio ao caos aparente dos dados, o quadro era cristalino. Uma funcionária provavelmente desmotivada, possivelmente já com um pé fora da empresa, arrastando suas responsabilidades profissionais enquanto dedicava energia e tempo a outras atividades. Ele havia observado esse mesmo comportamento dezenas de vezes ao longo de sua carreira. Colaboradores talentosos que gradualmente perdiam o foco, começavam a questionar prioridades e eventualmente se desligavam da empresa, muitas vezes levando conhecimento valioso e deixando para trás projetos inacabados e equipes desestabilizadas. Era um padrão tão comum quanto previsível, e Roberto aprenderá que a intervenção precoce, embora dolorosa, era sempre preferível à deterioração prolongada. Com movimentos mecânicos e precisos, fruto de anos de experiência em situações similares, Roberto abriu a pasta digital de recursos humanos e iniciou o protocolo formal de desligamento. Preencheu metodicamente todos os campos obrigatórios, justificou detalhadamente a decisão com base nos indicadores objetivos de performance e agendou a reunião de desligamento para o final do expediente da sexta-feira seguinte. Não havia prazer algum naquele processo burocrático, apenas a certeza fria mas necessária de que estava fazendo o que precisava ser feito para preservar a saúde organizacional da empresa que tantas pessoas dependiam para sustentar suas famílias. Os números, afinal, contavam a história toda com uma clareza brutal que sentimentos e impressões subjetivas jamais conseguiriam alcançar. Era essa convicção que o havia guiado através de crises econômicas, mudanças tecnológicas disruptivas e toda sorte de desafios empresariais ao longo dos últimos 15 anos de carreira executiva.
O passado de Roberto às vezes tentava sussurrar insistentemente em sua consciência, especialmente em momentos como aquele, lembrando dos tempos difíceis em que cada oportunidade de trabalho ou estudo parecia um milagre inalcançável reservado apenas para pessoas nascidas em circunstâncias mais favoráveis. Lembrava-se vividamente da sensação de deslocamento que sentia quando criança ao visitar bairros mais centrais da cidade, da forma como observava com uma mistura de admiração e inveja os prédios altos, os carros novos, as roupas elegantes que pareciam pertencer a um mundo completamente diferente do seu. Mas ele havia aprendido, através de muito esforço e algumas decepções amargas, a silenciar essas vozes do passado que insistiam em complicar decisões que deveriam ser puramente racionais. No mundo corporativo moderno, a sentimentalidade era um luxo perigoso que poucos podiam se dar, especialmente aqueles que carregavam a responsabilidade direta por centenas de empregos, milhares de famílias indiretamente dependentes e acionistas que confiavam na capacidade de gerar resultados consistentes independentemente das circunstâncias pessoais ou emocionais. Roberto havia construído sua reputação profissional exatamente sobre essa capacidade de separar sentimentos pessoais de necessidades empresariais, de tomar decisões difíceis baseadas em fatos concretos em vez de impressões subjetivas. Era uma habilidade que o diferenciava de muitos outros executivos e que havia sido fundamental para o crescimento consistente da TechFlow ao longo dos últimos 5 anos sob sua liderança. Às 7h30 daquela quinta-feira, enquanto Roberto guardava cuidadosamente os últimos documentos do dia em suas respectivas pastas organizadas, o telefone tocou com o toque específico das ligações internas. Era Miguel Santos, o experiente chefe de segurança que trabalhava na empresa há quase uma década, com uma notificação de rotina que normalmente não mereceria atenção especial. Senhor Roberto, a sala 3.12 foi liberada para uso comunitário conforme autorização prévia de voluntariado registrada formalmente na portaria. Está tudo rigorosamente dentro dos protocolos estabelecidos, apenas informando como é de costume em situações desse tipo. Curioso e ligeiramente intrigado pela coincidência do horário tardio e pela especificidade da informação, Roberto decidiu dar uma passada rápida no terceiro andar antes de seguir para casa. O corredor estava mergulhado no silêncio típico do fim do expediente, iluminado apenas pelas luzes automáticas de emergência que criavam uma atmosfera quase fantasmagórica, mas um brilho suave e acolhedor escapava persistentemente da porta da sala 3.12, despertando sua curiosidade natural. Através da ampla parede de vidro que caracterizava o design moderno do prédio, ele viu uma cena que o fez parar abruptamente, como se tivesse tropeçado em algo completamente inesperado. Júlia Santos estava ali, vestindo uma camiseta simples e despojada ao invés do blazer corporativo que usava habitualmente durante o expediente, em pé diante de um quadro branco onde se lia com letra caprichada Aula 4, Manutenção mais Segurança Online. 12 notebooks antigos da própria empresa estavam cuidadosamente alinhados sobre as mesas da sala de reunião, e 5 adolescentes usando crachás coloridos de visitante prestavam atenção concentrada e respeitosa enquanto ela explicava, com gestos precisos e didáticos, como identificar e trocar corretamente um módulo de memória RAM sem danificar os componentes circundantes. O que mais chamou a atenção de Roberto foi a completa ausência de qualquer ostentação ou performance para audiências externas. Não havia câmeras registrando o momento para posteriores publicações em redes sociais corporativas, não havia fotógrafos documentando a ação social para relatórios de sustentabilidade, não havia discursos grandiosos sobre responsabilidade social corporativa ou impacto comunitário. Havia apenas método, paciência genuína e conhecimento técnico sendo transmitido com a mesma precisão profissional e cuidado pedagógico que Júlia demonstrava em suas funções regulares de trabalho. A naturalidade da cena era quase desconcertante para alguém acostumado com iniciativas corporativas cuidadosamente orquestradas e medidas em termos de retorno de investimento em imagem. Ali estava uma funcionária da empresa, em seu próprio tempo livre, usando recursos autorizados da organização, ensinando habilidades valiosas para jovens que claramente não teriam acesso fácil a esse tipo de conhecimento através dos canais tradicionais de educação. Roberto bateu delicadamente a porta de vidro, não querendo interromper o fluxo da aula, mas sentindo uma necessidade quase compulsiva de compreender melhor o que estava presenciando. Júlia se virou com naturalidade, sem demonstrar qualquer sinal de constrangimento ou culpa que poderia ser esperado de alguém flagrado em uma atividade não autorizada, e acenou cordialmente para que ele entrasse na sala.
Boa noite, Sr. Roberto. Que bom vê-lo por aqui. Ela disse com um sorriso genuíno. Tudo o que estamos fazendo aqui tem autorização formal registrada na portaria e aprovação do Departamento de Compliance. Podemos continuar com a aula tranquilamente. Um dos adolescentes, um garoto magro de aproximadamente 15 anos com olhos curiosos e mãos ágeis que manipulavam os componentes eletrônicos com cuidado reverencial, levantou a mão educadamente. Dona Júlia, e se a memória não encaixar direito na primeira tentativa? Existe risco real de queimar algum componente importante? Excelente pergunta, Lucas. Júlia respondeu com entusiasmo genuíno, claramente satisfeita com o nível de atenção e preocupação demonstrado pelo jovem. Ela se dirigiu até a bancada improvisada e começou a demonstrar fisicamente a posição correta dos encaixes, os pequenos detalhes que fazem a diferença entre uma instalação bem-sucedida e um componente danificado. Por isso sempre verificamos o alinhamento antes de aplicar qualquer pressão. Vejam aqui, esses pequenos entalhes servem como guia. Ela olhou rapidamente para Roberto e acrescentou com naturalidade. Roberto, você pode ficar completamente à vontade. Estamos apenas terminando a parte prática da aula de hoje. Se quiser observar, será muito bem-vindo. Roberto aceitou o convite e ficou encostado discretamente em uma parede lateral, observando em silêncio por mais alguns minutos que se estenderam naturalmente. Viu como Júlia ensinava não apenas os aspectos técnicos da manutenção e upgrade de computadores, mas também princípios fundamentais de cuidado com equipamentos eletrônicos, a importância crítica de limpar adequadamente dados pessoais e corporativos antes de descartar ou repassar dispositivos usados, e como identificar e ativar recursos de acessibilidade para pessoas com diferentes tipos de necessidades especiais. Era uma aula surpreendentemente completa e bem estruturada, que ia muito além do simples mexer em computador e tocava em questões de responsabilidade, ética digital e inclusão tecnológica que muitos cursos formais nem sequer mencionavam superficialmente. O garoto Lucas fez outra pergunta, desta vez sobre segurança de dados. Dona Júlia, como a gente tem certeza de que apagou tudo mesmo? Às vezes quando deleto um arquivo no meu computador de casa, minha irmã consegue recuperar depois. Outra pergunta muito inteligente. Júlia sorriu enquanto navegava até uma ferramenta específica de limpeza segura. Vocês vão aprender hoje sobre a diferença entre deletar um arquivo e realmente removê-lo permanentemente da memória. É uma questão de segurança muito importante. Roberto percebeu que estava presenciando educação de qualidade acontecendo de forma orgânica e eficiente, sem burocracia excessiva, sem custos proibitivos, sem barreiras artificiais que frequentemente impediam o acesso de jovens de baixa renda a conhecimentos tecnológicos valiosos. Era educação prática, relevante e imediatamente aplicável, do tipo que poderia realmente fazer diferença na vida e nas perspectivas futuras daqueles adolescentes. Quando finalmente saiu da sala cerca de 20 minutos depois, cumprimentando educadamente os jovens e prometendo a Júlia que conversariam mais sobre o projeto na semana seguinte, a pasta de demissão em suas mãos parecia ter misteriosamente triplicado de peso. Roberto voltou para seu escritório no 10º andar e ficou lá até quase meia-noite, alternando entre olhar para os documentos que havia preparado mais cedo com tanta certeza e contemplar as luzes da cidade através da janela panorâmica. Pela primeira vez em muito tempo, os números frios e objetivos que sempre haviam sido sua bússola moral e profissional não pareciam contar a história completa. Havia algo mais acontecendo ali, algo que suas planilhas detalhadas e seus relatórios de produtividade não conseguiam capturar ou quantificar adequadamente. Era como se ele tivesse passado anos analisando apenas uma dimensão de uma realidade muito mais complexa e rica. A sensação era simultaneamente desconcertante e curiosamente energizante. Roberto havia construído sua carreira inteira sobre a premissa de que dados objetivos eram suficientes para tomar decisões corretas, mas agora se via confrontado com uma situação onde os dados pareciam contar apenas metade da história que realmente importava. No dia seguinte, uma sexta-feira que amanheceu particularmente clara e ensolarada, Roberto tomou uma decisão que surpreenderia qualquer pessoa que conhecesse seus métodos tradicionais de gestão. Em vez de simplesmente executar o plano de desligamento que havia preparado com base nos indicadores de performance, ele decidiu investigar a situação de maneira mais profunda, ética e transparente. Começou conversando individualmente e de forma reservada com todos os colegas diretos de equipe de Júlia,
Pessoas que trabalhavam lado a lado com ela todos os dias e que teriam perspectivas mais detalhadas sobre seu desempenho real e sobre possíveis circunstâncias atenuantes que os números brutos não conseguiam revelar. As conversas revelaram um quadro muito mais nuançado do que os relatórios sugeriam. Júlia tem sido uma das pessoas mais dedicadas do nosso time, explicou Marina, uma analista sênior com 8 anos de empresa. É verdade que às vezes ela sai um pouco mais cedo ou chega alguns minutos atrasada, mas ela sempre compensa depois, muitas vezes ficando online de casa para resolver emergências. E quando a gente tem dúvidas técnicas complicadas, ela é sempre a primeira a ajudar. Ela anda meio cansada mesmo nas últimas semanas, admitiu Carlos, outro colega de equipe. Mas o trabalho dela tem qualidade. Os clientes gostam do atendimento dela, raramente temos reclamações. Se os tickets estão demorando um pouco mais, talvez seja porque ela está sendo mais cuidadosa, não menos competente. Roberto também passou várias horas revisando meticulosamente as ordens de serviço individuais de Júlia, procurando padrões que poderiam ter passado despercebidos nas análises automatizadas de produtividade. Conversou longamente com representantes do Departamento de Compliance para entender melhor as autorizações que haviam sido concedidas para atividades de voluntariado usando recursos da empresa. O que descobriu ao longo dessa investigação mais profunda o surpreendeu de uma forma que poucos eventos em sua carreira executiva haviam conseguido. Os famosos atrasos de Júlia coincidiam sistematicamente e sem exceção com coletas programadas de peças e equipamentos que estavam oficialmente destinados ao descarte. As igualmente problemáticas saídas antecipadas correspondiam exatamente aos horários previamente agendados de entregas em escolas públicas e instituições beneficentes parceiras do projeto. E mais impressionante ainda era descobrir que Júlia documentava absolutamente tudo com um nível de detalhamento e organização que faria inveja a muitos projetos corporativos oficiais. Termos de doação cuidadosamente redigidos e assinados por responsáveis legais de cada instituição, etiquetas de patrimônio da empresa removidas seguindo um checklist detalhado de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, planilha abrangente de rastreamento com números de série de cada equipamento, datas de entrega, assinaturas de recebimento de cada instituição beneficiada e até mesmo fotos documentais dos equipamentos antes e depois do processo de recondicionamento. O projeto social de Júlia havia operado de forma completamente legal e transparente por 8 meses consecutivos, crescendo organicamente de uma iniciativa individual tímida para um programa estruturado que já havia beneficiado dezenas de jovens e várias instituições educacionais da região metropolitana. O que faltava não era competência técnica, autorização legal ou organização processual, era reconhecimento institucional oficial e disponibilização de recursos adequados para expandir o alcance e o impacto da iniciativa. Roberto passou toda a noite de sexta-feira e grande parte do sábado revisando cuidadosamente toda a documentação que Júlia havia criado e mantido de forma voluntária e meticulosa. Eram literalmente dezenas de páginas detalhando processos operacionais, critérios claros de elegibilidade para instituições beneficiadas, protocolos técnicos de limpeza e recondicionamento de dados, e até mesmo um sistema rudimentar mas eficiente de acompanhamento longitudinal dos jovens que participavam das aulas de inclusão digital. Era um trabalho extraordinariamente meticuloso, profissional e, em muitos aspectos práticos, mais organizado e melhor documentado do que alguns projetos oficiais multimilionários que Roberto havia visto ao longo de sua carreira em outras empresas do setor. A atenção aos detalhes era impressionante, a preocupação com aspectos legais e éticos era evidente, e o impacto social potencial era substancial e mensurável. Mais do que isso, Roberto percebeu que Júlia havia intuitivamente desenvolvido um modelo de operação que poderia facilmente ser escalado e replicado em outras unidades da empresa, criando um programa de responsabilidade social corporativa genuíno e sustentável que geraria valor tanto para a comunidade quanto para a reputação e cultura organizacional da Techflow. Na manhã de segunda-feira, Roberto tomou uma decisão que marcaria um ponto de inflexão tanto em sua carreira executiva quanto em sua compreensão sobre liderança empresarial. Chamou Júlia para uma reunião em seu escritório, mas desta vez não havia pasta de demissão sobre a mesa impecavelmente organizada. Em vez do julgamento sumário baseado exclusivamente em números frios que havia caracterizado sua abordagem gerencial por tantos anos, ele decidiu fazer algo revolucionário em sua metodologia pessoal: escutar verdadeiramente. Júlia, preciso entender melhor seu projeto no terceiro andar, Roberto começou,
adotando um tom genuinamente curioso em vez do formalismo hierárquico que normalmente caracterizava suas interações com subordinados. Pode me explicar detalhadamente como tudo começou e como você chegou ao modelo atual de operação? Ela se acomodou confortavelmente na cadeira diante da mesa, claramente bem preparada para aquela conversa que sabia ser inevitável. Sua postura era relaxada mas respeitosa, demonstrando a confiança de alguém que havia agido de forma transparente e ética desde o início. Tudo começou há aproximadamente 8 meses, quando presenciei nossa primeira grande remessa trimestral de computadores sendo encaminhada para descarte especializado. Júlia explicou com clareza. Eram máquinas perfeitamente funcionais do ponto de vista técnico, apenas um pouco lentas demais para nossos padrões atuais de produtividade. Fiquei genuinamente incomodada pensando no desperdício que isso representava, especialmente considerando quantas pessoas poderiam se beneficiar desses equipamentos. Roberto fez um gesto encorajador para que ela continuasse, genuinamente interessado em compreender a evolução do pensamento que havia levado à criação do projeto. Fiz uma pesquisa informal na região e descobri que várias escolas públicas do entorno não possuem laboratórios de informática adequados, ou têm equipamentos tão antigos que mal conseguem executar softwares básicos de produtividade. Comecei muito pequeno, quase experimentalmente, levando alguns poucos equipamentos recondicionados para a escola estadual onde eu própria estudei durante o ensino médio. E qual foi a reação inicial? Os diretores ficaram extremamente gratos pela doação, mas também demonstraram preocupação compreensível com questões legais e de responsabilidade. Júlia continuou. Foi exatamente nesse momento que procurei proativamente nosso departamento de compliance e a área jurídica para entender como estruturar tudo de forma completamente adequada do ponto de vista legal e regulatório. Roberto assentiu, impressionado com a maturidade e responsabilidade demonstradas na abordagem. E sobre a aparente queda no seu desempenho individual que os relatórios têm mostrado. Júlia suspirou suavemente, demonstrando que havia refletido profundamente sobre essa questão. Assumo completamente que não consegui equilibrar tudo de forma perfeita inicialmente. Entre coletar e organizar as peças destinadas ao descarte, coordenar as aulas semanais de recondicionamento, administrar as entregas nas instituições parceiras e manter meu trabalho normal com o mesmo padrão de qualidade, algumas coisas inevitavelmente acabaram ficando em segundo plano temporariamente. Mas você acredita que isso pode ser corrigido? Absolutamente. Na verdade, já identifiquei exatamente quais ajustes seriam necessários para resolver completamente essa questão. Ela respondeu com confiança. Basicamente precisaria de 3 mudanças operacionais simples. Acesso formal e regular ao almoxarifado de descarte sem precisar de autorizações ad hoc que consomem tempo desnecessário. Um armário ou sala pequena designada especificamente para guardar peças e componentes que estão sendo preparados para doação. E talvez um sistema de banco de horas que me permitisse compensar adequadamente o tempo dedicado ao projeto social sem prejudicar meu time ou comprometer prazos. Roberto ficou impressionado com a clareza, pragmatismo e viabilidade da proposta apresentada. Júlia não estava pedindo privilégios especiais, recursos extraordinários ou tratamento diferenciado, apenas estrutura organizacional adequada para formalizar e otimizar algo que já demonstrava funcionar eficientemente de forma semi-oficial. E se a empresa decidir apoiar oficialmente seu projeto, expandindo-o para um programa corporativo estruturado? Os olhos de Júlia literalmente se iluminaram com a possibilidade. Seria absolutamente transformador. Poderíamos escalar para muito mais escolas da região metropolitana, formar centenas de jovens anualmente em competências tecnológicas básicas, criar parcerias mais robustas com instituições educacionais, e talvez até mesmo desenvolver um pipeline estruturado de aprendizes qualificados para nossa própria empresa e outras organizações do setor. Ela fez uma pausa breve e continuou com entusiasmo crescente. Tenho dezenas de ideias para aperfeiçoar e expandir o modelo atual, incluindo módulos de programação básica, workshops de empreendedorismo digital, e até mesmo um programa de mentoria onde nossos funcionários mais experientes poderiam orientar os jovens em suas carreiras iniciais. Mas tudo isso obviamente precisaria de suporte institucional adequado e recursos proporcionais ao escopo ampliado. Roberto sabia instintivamente que identificar e implementar a solução técnica seria a parte mais simples de todo o processo. O verdadeiro obstáculo,
Como sempre acontece em organizações estabelecidas, estaria na cultura organizacional conservadora e na resistência natural de grandes estruturas corporativas a mudanças significativas, mesmo mudanças demonstradamente positivas e benéficas para todas as partes envolvidas. A primeira resistência substancial veio exatamente de onde Roberto esperava. Carlos Augusto, o diretor financeiro, um homem meticuloso de 50 e poucos anos, extremamente competente em sua área mas historicamente avesso a qualquer tipo de risco operacional ou regulatório que pudesse comprometer a estabilidade fiscal da empresa. Roberto, com todo o respeito pela iniciativa pessoal da Júlia, sem uma política corporativa formal e abrangente de doação de ativos, isso representa um risco legal e fiscal imenso para a organização, Carlos argumentou durante uma reunião executiva. Como podemos garantir adequadamente que não estamos inadvertidamente violando regulamentações fiscais complexas? Como controlamos efetivamente o que sai do nosso inventário e rastreamos para onde vai? E se algum equipamento doado causar danos materiais ou pessoais em uma escola, quem assume a responsabilidade legal? O Departamento de Patrimônio, liderado pela igualmente cautelosa Margarete Silva, se mostrou similarmente preocupado com as implicações práticas da iniciativa. Se equipamentos saem regularmente do inventário oficial sem um processo completamente formalizado e auditável, isso inevitavelmente vai aparecer como discrepância em nossas auditorias internas e externas. Pode virar um problema sério com a Receita Federal e potencialmente até mesmo com nossos auditores independentes. Roberto sentia o peso familiar de anos de cultura corporativa dominada pelo medo de errar, onde inovação e iniciativa eram frequentemente percebidas como ameaças potenciais à estabilidade operacional em vez de oportunidades de crescimento e diferenciação competitiva. Era um reflexo organizacional que ele mesmo havia alimentado e reforçado ao longo de anos, priorizando segurança e previsibilidade acima de tudo. Mas desta vez, talvez influenciado pelo que havia presenciado naquela sala do terceiro andar, Roberto decidiu adotar uma abordagem completamente diferente. Em vez de aceitar passivamente as objeções e arquivar mais uma ideia potencialmente valiosa, ele escolheu liderar ativamente a transformação necessária. Então vamos fazer exatamente isso. Vamos escrever a política corporativa necessária, hoje mesmo, com todos os critérios de segurança jurídica e controle fiscal que vocês consideram indispensáveis, Roberto anunciou com determinação. Com critérios absolutamente claros de elegibilidade, rastreabilidade total de todos os ativos envolvidos, e transparência completa em cada etapa do processo. A reunião extraordinária que se seguiu durou quase 6 horas e envolveu representantes de todos os departamentos relevantes: jurídico, compliance, financeiro, patrimônio, recursos humanos e tecnologia da informação. Roberto havia pedido especificamente para Júlia preparar e apresentar uma versão detalhada e formalizada da metodologia que ela já utilizava de forma oficiosa, esperando que isso pudesse servir como base para a construção da política corporativa. Para a surpresa genuína de todos os presentes, incluindo o próprio Roberto, Júlia chegou à reunião portando um documento meticulosamente organizado de quase 40 páginas detalhando cada aspecto operacional do projeto que havia desenvolvido de forma independente. O documento incluía critérios específicos e objetivos de elegibilidade para instituições beneficiadas, escolas públicas com comprovação de necessidade, abrigos institucionais com registro ativo nos órgãos competentes, ONGs com histórico verificável de trabalho com inclusão digital. Checklist técnico completo para limpeza segura de dados pessoais e corporativos de equipamentos doados, modelo de termo de responsabilidade legal para instituições recebedoras, e até mesmo um conjunto de indicadores quantitativos simples mas eficazes para medir impacto social, número de máquinas recondicionadas e doadas, quantidade de jovens formados nos programas de capacitação, percentual de participantes que conseguiu inserção posterior como aprendiz ou trainee em empresas do setor. O departamento jurídico, inicialmente cético, passou 2 horas revisando o documento e fazendo ajustes na linguagem legal para garantir conformidade total com regulamentações aplicáveis. O compliance validou todos os processos de controle interno propostos e até mesmo sugeriu algumas melhorias adicionais. O financeiro exigiu auditoria trimestral independente e rastreamento fiscal detalhado de todos os ativos envolvidos, mas reconheceu que o modelo proposto atendia a todas as exigências regulatórias fundamentais. Depois de intenso debate, negociação e refinamento de detalhes,
Todos os departamentos envolvidos assinaram a aprovação da nova política corporativa de doação responsável de equipamentos tecnológicos da Techflow, estabelecendo oficialmente o primeiro programa estruturado de responsabilidade social tecnológica da empresa. 3 semanas após a aprovação da política, nasceu oficialmente o Laboratório de Recondicionamento e Inclusão Digital da Techflow. Uma sala ampla no segundo andar foi completamente reformada e adaptada com bancadas técnicas profissionais, conjunto abrangente de ferramentas especializadas, sistema adequado de descarte ambientalmente responsável de componentes irrecuperáveis, e até mesmo um pequeno mas bem organizado estoque de peças de reposição para os casos mais comuns de upgrade e reparo. O programa de voluntariado foi simultaneamente formalizado através de um sistema de banco de horas que permitia que funcionários interessados participassem das atividades de recondicionamento e ensino durante uma porção oficial de seu expediente regular, sem comprometer suas responsabilidades principais ou criar conflitos de prioridades. Um calendário fixo de aulas de inclusão digital foi estabelecido, com turmas mensais de 10 jovens cada, oferecendo um programa estruturado de 8 semanas que cobria desde manutenção básica de hardware até conceitos fundamentais de segurança digital e produtividade em software. Júlia foi oficialmente promovida ao cargo de coordenadora de responsabilidade social tecnológica, mantendo todas suas funções originais de analista de suporte, mas com 20% de seu tempo formalmente dedicado às novas responsabilidades de coordenação, planejamento e execução do programa social. 5 colegas de diferentes departamentos se voluntariaram imediatamente para participar das atividades de ensino, cada um contribuindo com sua especialidade particular. Marina trouxe conhecimento avançado em segurança da informação e proteção de dados. Carlos ofereceu expertise em manutenção preventiva de hardware e diagnóstico de problemas técnicos. Ana Luísa, do Departamento de Desenvolvimento, contribuiu com módulos de programação básica e lógica computacional, e até mesmo Rodrigo, do Design Gráfico, se ofereceu para ensinar conceitos fundamentais de comunicação visual e edição de imagens. O primeiro mês de operação oficial foi simultaneamente emocionante e desafiador. Roberto fazia questão de visitar o laboratório pelo menos uma vez por semana, não como supervisão hierárquica tradicional, mas como observador genuinamente interessado em compreender como o programa estava evoluindo na prática. Via jovens chegando tímidos e inseguros na primeira aula e gradualmente ganhando confiança conforme dominavam habilidades que anteriormente pareciam misteriosas e inacessíveis. Lucas, o garoto que havia feito tantas perguntas técnicas na primeira vez que Roberto visitou uma aula, estava se destacando como um dos alunos mais dedicados e talentosos. Sua capacidade natural para diagnosticar problemas de hardware impressionava até mesmo os instrutores mais experientes, e ele havia começado a ajudar colegas com dificuldades, demonstrando não apenas competência técnica mas também habilidades naturais de liderança e colaboração. Senhor Roberto, Lucas o abordou certa tarde após uma aula particularmente produtiva. A dona Júlia disse que talvez vocês tenham um programa de aprendiz aqui na empresa. É verdade que alguém como eu poderia ter uma chance? A pergunta direta e cheia de esperança tocou Roberto de uma forma que ele não esperava. Lucas, se você continuar se dedicando como tem feito, e se suas notas na escola se mantiverem boas, eu pessoalmente garanto que você terá uma oportunidade de entrevista quando completar 16 anos. O sorriso que se espalhou pelo rosto do garoto valia mais do que qualquer métrica de produtividade que Roberto havia analisado em toda sua carreira. Mas nem tudo foram sucessos imediatos. A primeira grande tensão surgiu durante a primeira auditoria oficial do programa, exatamente 3 meses após seu lançamento. Um lote de 12 notebooks destinados a uma escola estadual ficou retido durante o processo de verificação porque um dos equipamentos apresentava número de patrimônio parcialmente ilegível, e não foi possível rastrear adequadamente sua baixa do inventário corporativo através dos sistemas automatizados. Era precisamente o tipo de problema que os céticos mais conservadores da organização haviam previsto e temido desde o início. Carlos Augusto, do financeiro, ficou visivelmente preocupado. Margarete, do patrimônio, começou a questionar se os controles implementados eram realmente suficientes, e até mesmo alguns membros da equipe de Júlia começaram a demonstrar nervosismo sobre possíveis consequências para suas carreiras. Roberto sentiu a pressão familiar de simplesmente cancelar o programa inteiro para evitar complicações futuras. Seria a decisão mais segura do ponto de vista de gestão de riscos,
E certamente a escolha que sua versão anterior teria feito sem hesitação significativa. Mas Júlia surpreendeu a todos, incluindo Roberto, com sua reação à crise. Em vez de tentar minimizar o problema, justificar o erro ou transferir responsabilidade para outras pessoas, ela assumiu integral e publicamente a responsabilidade pela falha no controle de qualidade e propôs uma solução que transformou o problema em oportunidade educacional. Este erro é completamente meu. Ela anunciou durante uma reunião com todos os stakeholders do projeto. E vou usar esta situação como uma lição prática para nossos jovens aprendizes sobre a importância absoluta de seguir protocolos rigorosamente e manter padrões de qualidade em qualquer atividade profissional. Na semana seguinte, Júlia organizou uma sessão especial no laboratório onde o lote problemático foi completamente reprocessado do início, com os 10 jovens da turma atual observando e participando ativamente de cada etapa. Foi uma lição ao vivo sobre responsabilidade profissional, controle de qualidade, recuperação de erros e a importância de manter integridade mesmo quando ninguém está observando. Os jovens viram em tempo real como um erro pequeno pode comprometer um projeto inteiro, mas também como é possível corrigi-lo adequadamente, aprender com a experiência e implementar melhorias sistêmicas para prevenir recorrências futuras. Mais do que uma aula técnica sobre recondicionamento de computadores, foi uma educação fundamental sobre ética profissional e responsabilidade pessoal. O lote foi reprocessado com documentação impecável, aprovado sem qualquer ressalva pela auditoria subsequente, e entregue à escola beneficiada apenas uma semana após o prazo originalmente previsto. A auditoria trimestral foi concluída com aprovação total e até mesmo elogios específicos pela transparência e qualidade dos processos de controle implementados. Mais importante ainda, o incidente fortaleceu a credibilidade do programa ao demonstrar que os responsáveis eram capazes de lidar profissionalmente com problemas e implementar correções efetivas quando necessário. A confiança dos departamentos mais conservadores da empresa aumentou significativamente, e algumas das resistências iniciais começaram a se transformar em apoio genuíno. 6 meses após o lançamento oficial do programa, durante o encerramento do segundo trimestre de operação, Roberto decidiu que não haveria celebração corporativa tradicional com discursos executivos e sessão de fotos para o relatório anual de sustentabilidade. Em vez disso, organizou uma entrega simples e significativa em uma escola estadual iluminada pelos últimos raios dourados de sol de uma tarde de outono. 12 notebooks completamente recondicionados, currículos básicos organizados pelos próprios jovens participantes do programa, e olhos literalmente brilhando com possibilidades que, apenas alguns meses antes, pareciam completamente inalcançáveis para aqueles estudantes. 2 jovens da primeira turma oficial do programa, incluindo Lucas, foram formalmente convidados para entrevistas como aprendizes de tecnologia da informação na própria TechFlow. Outros 3 haviam conseguido posições similares em empresas parceiras que souberam do programa através da rede profissional de Roberto. A taxa de aproveitamento dos formados estava superando todas as expectativas iniciais. A mãe de Lucas, uma mulher de aproximadamente 40 anos com mãos visivelmente calejadas de décadas de trabalho braçal e doméstico, não conseguiu conter as lágrimas quando seu filho mostrou orgulhosamente o certificado oficial de conclusão do programa de inclusão digital. Nunca pensei que meu filho teria uma oportunidade como essa, ela confessou para Roberto com voz embargada. Sempre sonhei que ele pudesse trabalhar com computadores, mas parecia algo impossível para pessoas como nós. Roberto, discretamente posicionado no fundo da sala de aula emprestada da escola, observava toda aquela cena emotiva e sentia algo completamente novo e inexplicável se movendo dentro do peito. Era uma sensação simultaneamente familiar e estranha, como se estivesse redescobrindo uma parte de si mesmo que havia sido cuidadosamente guardada e quase esquecida durante anos de foco exclusivo em métricas de produtividade e indicadores financeiros. Por um momento poderoso e transformador, Roberto se viu novamente como um adolescente de 15 anos, sendo o único estudante de sua turma no ensino médio a ganhar uma bolsa integral para o cursinho pré-vestibular que o prepararia para o exame de admissão à universidade pública. Lembrou-se vividamente da sensação extraordinária de que o mundo inteiro se abria diante dele como um leque de possibilidades infinitas, da gratidão imensa e quase opressiva por alguém ter acreditado genuinamente no seu potencial em um momento quando nem ele mesmo tinha certeza se era capaz de chegar tão longe. Recordou-se do professor de matemática, seu João,
Um homem já aposentado que voluntariamente oferecia reforço gratuito para alunos de escola pública todos os sábados de manhã em uma sala emprestada da igreja do bairro. Foi seu João quem primeiro sugeriu que Roberto tinha jeito para números e que deveria considerar fazer faculdade de engenharia ou administração. Foi sua insistência paciente e encorajamento constante que convenceu Roberto a tentar a bolsa de estudos que mudaria completamente a trajetória de sua vida. Naquele momento, observando o sorriso radiante de Lucas e a emoção genuína de sua mãe, Roberto compreendeu completamente o que Júlia havia entendido instintivamente desde o início. Os números realmente contam uma parte importante e mensurável da história de qualquer organização. Mas a parte mais significativa e transformadora só se descobre quando você para de apenas medir e começa verdadeiramente a escutar as pessoas, suas necessidades reais, seus sonhos aparentemente impossíveis e suas capacidades frequentemente subestimadas pela sociedade. Foi uma epifania profunda que alterou fundamentalmente sua compreensão sobre liderança empresarial e responsabilidade social corporativa. A antiga pasta de demissão que Roberto havia preparado com tanta certeza meses antes havia se transformado simbolicamente na primeira política abrangente de responsabilidade social tecnológica da Techflow. Mas mais do que isso, havia se tornado o catalisador de uma transformação pessoal que ele não havia previsto nem buscado conscientemente. Roberto não havia salvado a carreira de Júlia com sua mudança de atitude. Na realidade, havia apenas removido barreiras organizacionais desnecessárias, fornecido escala operacional adequada para uma iniciativa que já demonstrava valor intrínseco, e aprendido uma lição fundamental sobre a diferença entre gerenciar processos e liderar verdadeiramente pessoas. O turno voluntário que anteriormente acontecia discretamente após o expediente oficial agora fazia parte integral da cultura e das operações regulares de uma empresa que havia feito a escolha consciente de contar histórias humanas completas em vez de apenas fragmentos numéricos descontextualizados. Nas semanas e meses seguintes, o programa continuou crescendo de forma sustentável e bem estruturada. Roberto descobriu que liderar pessoas autênticas com propósitos claros era simultaneamente mais complexo e infinitamente mais gratificante do que simplesmente gerenciar planilhas e indicadores de performance isolados de contexto humano. Os resultados começaram a aparecer em múltiplas dimensões simultaneamente. A taxa de rotatividade no departamento de suporte técnico diminuiu para o menor nível em 5 anos. Pesquisas internas de satisfação no trabalho mostraram melhorias consistentes em todos os departamentos, com funcionários relatando maior orgulho de trabalhar para uma empresa que demonstrava valores além da maximização de lucros. 2 clientes corporativos importantes mencionaram publicamente a iniciativa de responsabilidade social como fator positivo em suas decisões de renovação de contratos, gerando mídia espontânea favorável que seria impossível de comprar através de campanhas publicitárias tradicionais. Mas o indicador que mais profundamente tocou Roberto, e que jamais apareceria em qualquer planilha corporativa, era simples e poderoso. O sorriso genuíno e energia renovada que ele observava no rosto de Júlia todas as manhãs, a vitalidade natural de alguém que havia encontrado significado autêntico e propósito maior no trabalho que realizava. A Techflow continuou crescendo consistentemente e os lucros permaneceram saudáveis dentro das projeções estabelecidas. Porém, agora a organização media também outros tipos de riqueza que não eram capturados pelos relatórios financeiros tradicionais. Quantos jovens haviam ganhado sua primeira oportunidade real de desenvolvimento profissional? Quantos equipamentos tecnológicos evitaram descarte inadequado e ganharam nova vida útil? Quantas famílias viram seus filhos começarem a sonhar com futuros que anteriormente pareciam completamente impossíveis dentro de suas circunstâncias socioeconômicas? Roberto manteve rigorosamente sua metodologia executiva baseada em análise de dados objetivos, mas expandiu significativamente o conceito de números que realmente importam para incluir métricas de impacto social e sustentabilidade ambiental. Aprendeu na prática que uma empresa verdadeiramente inteligente e competitiva no longo prazo não apenas resolve problemas técnicos para seus clientes diretos, ela contribui ativamente para resolver desafios maiores da sociedade ao seu redor, criando valor compartilhado que beneficia múltiplos stakeholders simultaneamente. Toda vez que passava pelo laboratório de recondicionamento e observava Júlia coordenando pacientemente uma nova turma de jovens aprendizes, ensinando com a meticulosidade de alguém que compreende estar plantando sementes de transformação social, Roberto se lembrava da lição fundamental que havia aprendido.
As melhores decisões executivas frequentemente começam com a coragem intelectual de questionar certezas aparentemente sólidas e a sabedoria humana de reconhecer que sempre há mais para descobrir e compreender sobre as pessoas que fazem uma organização funcionar. O programa se expandiu organicamente para outras 2 unidades regionais da empresa durante o ano seguinte. Outras organizações do setor começaram a procurar a TechFlow proativamente para entender como replicar a iniciativa em seus próprios contextos operacionais. Roberto foi convidado para participar de painéis sobre liderança responsável e sustentabilidade corporativa em conferências nacionais e internacionais. Mas em todos esses momentos de reconhecimento público e visibilidade externa, ele fazia questão absoluta de acreditar Júlia como a verdadeira visionária e arquiteta da transformação organizacional que havia acontecido. Porque havia compreendido profundamente que verdadeiros líderes empresariais não são aqueles que têm todas as respostas prontas para qualquer situação, mas aqueles que desenvolvem a capacidade de fazer as perguntas mais relevantes e criar ambiente organizacional onde as melhores ideias podem florescer naturalmente, independentemente de sua origem na hierarquia corporativa. A história de Roberto e Júlia gradualmente se tornou parte da cultura organizacional permanente da TechFlow. Uma lembrança viva e constante de que inovação social genuína e excelência empresarial sustentável não apenas podem coexistir harmoniosamente, mas na verdade se fortalecem e potencializam mutuamente quando a vontade organizacional genuína de construir um futuro melhor para todos os stakeholders envolvidos. Nos relatórios trimestrais que Roberto continuava a analisar com o mesmo rigor técnico de sempre, junto com as métricas tradicionais de receita, produtividade e rentabilidade, agora constavam também categorias completamente novas de indicadores, vidas diretamente transformadas através do programa de inclusão digital, oportunidades concretas de desenvolvimento profissional criadas para jovens em situação de vulnerabilidade social, recursos tecnológicos preservados através de recondicionamento responsável, e sonhos realizados que anteriormente pareciam inalcançáveis, porque uma empresa que escolhe conscientemente contar histórias humanas completas inevitavelmente se torna parte ativa de narrativas maiores, mais ricas e infinitamente mais significativas do que simples maximização de indicadores financeiros de curto prazo. 2 anos depois do que poderia ter sido apenas mais um desligamento rotineiro baseado em análise fria de produtividade, Roberto olhava pela janela de seu escritório e via uma empresa fundamentalmente transformada. Não apenas nos números, que continuavam sólidos e crescentes, mas na energia das pessoas, no orgulho genuíno que funcionários demonstravam ao falar sobre seu trabalho, e na certeza compartilhada de que estavam construindo algo maior do que uma simples operação comercial. A lição que Júlia havia ensinado através de seu exemplo silencioso mas poderoso ecoava diariamente através dos corredores da TechFlow. Quando você para de apenas contar números e começa verdadeiramente a escutar pessoas, descobre que as melhores histórias de sucesso são sempre coletivas, construídas através da combinação de competência técnica, propósito autêntico e coragem para fazer a coisa certa mesmo quando não há garantias de reconhecimento ou recompensa imediata.